Bom dia, eu sou o pastor Osias Lima Ribeiro, esse é o culto matutino da Igreja do Parque, seja muito bem-vindo. Nos reunimos todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 6 horas da manhã, para juntos estarmos orando, buscando a presença do Senhor, refletindo sobre a palavra de Deus e sendo empoderados pelo Espírito Santo para as lutas e batalhas diárias que temos que enfrentar. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Queridos, nessa manhã eu quero começar a semana refletindo com você sobre esse tema, a simplicidade do Evangelho. O texto é 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, que diz assim: portanto, agora existem três coisas, a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. As pessoas dizem, no meio teológico, que teologia é pegar o evangelho simples, complicar para depois explicar. Isso significa o seguinte, que nós temos o hábito de criar coisas complementando a simplicidade do evangelho, de maneira a colocar tanto peso, tanta carga, tanta regra, que faz com que ele se torne insustentável, impossível de ser vivido, e gere uma vida de insatisfação espiritual, uma vida cercada de tanta religiosidade que nós não conseguimos experimentar a alegria, o vigor, a plenitude daquilo que Deus tem para nós. John Haggai, ele dizia: o evangelho é simples. Se ele deixa de ser simples, ele deixa de ser evangelho. O que Deus quer de nós se baseia simplesmente num relacionamento de vida, totalmente entregue nas mãos do Senhor e submissa aos seus direcionamentos. E Ele, o Senhor, é quem vai fazer em nós aquilo que Ele quer que nós sejamos. Lembre-se sempre disso, quanto mais complexas são as coisas, mais difícil fica a compreensão delas e, consequentemente, é mais difícil a sua execução. Quanto mais você enche de regras e de faça, não faça, diga, não diga, pode, não pode, você vai criando uma complexidade tamanha que nós corremos o risco de nos pegarmos como os fariseus, que transformaram a lei que era para libertar em algo escravizante, algo que roube a alegria e a paz. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele resume as virtudes fundamentais de uma vida cristã. Então, o que é fundamental na nossa vida cristã? Quais são as virtudes que são bases? A primeira delas, tenha uma fé viva. O que significa ter fé? Hebreus capítulo 11, versículo 1 vai dizer assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Nós precisamos viver crendo naquilo que Deus nos falou, naquilo que Deus ministrou em nós, naquilo que Deus nos chamou para ser. As coisas, elas tentam minar a nossa fé, as lutas e batalhas tentam tirar de nós essa plena certeza. E nós precisamos de cada dia reforçar a nossa fé e andarmos firmes nela. Nós precisamos entender que quando nós perdemos o link da fé, nós perdemos nosso elo de conexão com o Senhor. O que diz Hebreus capítulo 11, versículo 6? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Deus existe e Ele abençoa, Ele provê, Ele cuida de nós. Nós não estamos falando de uma força da natureza, nós não estamos falando de um poder superior, nós estamos falando de um ser que é soberano, é onipotente, onipresente, onisciente, que transcende todas as coisas, que criou o universo, que o mantém com o poder das suas mãos e que ao mesmo tempo ele é imanente, ele vem ao nosso encontro, ele nos ama, ele nos conhece, ele ministra sobre nós.
Quando Abacuque estava numa crise tremenda por causa dos problemas de Israel no seu período, opressão, injustiça, violência, dor, ele vai questionar com Deus. Ele diz: eu vou subir na minha torre de vigia e só desço de lá depois que Deus falar comigo. E Deus se manifesta, Deus fala para Abacuque, Deus traz uma palavra para o coração de Abacuque. E sabe qual foi essa palavra? O justo viverá pela fé. A partir de então a Bíblia vai repetir esse princípio em vários momentos. Esse princípio é repetido à exaustão na Bíblia. O justo viverá da fé. Nós vivemos de fé em fé. Nós não podemos fraquejar na nossa fé. Nós temos que crer acima de tudo, de todos os problemas. Crer em quem Deus é e crer nas promessas do Senhor. Nós precisamos entender, queridos, que a fé nos possibilita viver cada promessa de Deus. A fé nos leva a subjugar a carne, a vencer o pecado. A fé nos conduz a andar no Espírito. A fé nos leva a ver o sobrenatural. A fé nos leva a uma oração eficaz. A fé nos leva a nos deliciar no impossível, crendo que Deus vai fazer. A fé nos leva a transportar os montes, a ver sinais e prodígios do Senhor. A fé nos leva a uma vida num potencial muito elevado daquilo que o ser humano comum pode viver. Por isso que o justo deve viver pela fé. Por isso, queridos, precisamos entender aquilo que Jesus disse lá em João capítulo 3, versículo 8. Ele diz assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Nós somos levados a crer na nossa justiça pessoal. Nós somos levados a crer nos méritos pela nossa disciplina. Nós somos levados a crer que a religião, que a instituição, ela vai nos dar tudo aquilo que nós precisamos. Nós somos levados a crer num ritualismo cultico que apenas é expressão, mas não é essência. Mas quando nós descobrimos o que é a fé de verdade, que a fé é colocada em Jesus Cristo, nós vivemos uma plenitude de graça. Por isso que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, andemos pela fé e não pelo que vemos. Escrevendo a primeira carta aos Coríntios capítulo 16, versículo 13, o apóstolo Paulo diz assim: vigiai, estai firmes na fé, e portai-vos varonilmente, e fortalecei-vos. Queridos, nós nos fortalecemos nessa fé. É ela que nos impulsiona, é ela que nos direciona, crendo acima de tudo que a fé é nos dada pelo poder do Espírito. Porque pela graça nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, isso é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. A segunda coisa que Paulo vai dizer, que é uma virtude fundamental da vida cristã, é uma esperança perseverante. Esperança é confiar naquilo que nós ainda não vemos. É no meio do deserto você acreditar que vai atravessar o deserto porque lá na frente tem o oásis. É no meio do plantio, da semeadura, você semear crendo que daqui a pouco você vai colher. É no meio do problema você continuar firme crendo que o problema vai passar. É no meio da tempestade você caminhar perseverante, crendo que a tempestade não vai durar a vida toda e que depois da tempestade vem a bonança. É crer de maneira muito clara de que a nossa vida ela está direcionada dentro de um projeto e de um propósito de Deus. Nós devemos andar firmes na esperança, e a esperança nos empurra para frente, para a expectativa do que virá. Romanos capítulo 8, versículos 24 e 25, o apóstolo Paulo vai dizer assim: pois nessa esperança fomos salvos, mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardemo-los pacientemente. Quando nós vivemos uma esperança viva, nós aprendemos a aguardar com paciência a ação de Deus. O grande problema é que muitas vezes nós colocamos a nossa esperança nas coisas erradas. No dinheiro, no emprego, nas pessoas, na nossa capacidade, na força do nosso braço.
Paulo escreve a Timóteo na primeira carta, capítulo 6, versículo 17, ele diz assim: ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que tudo provê ricamente para a nossa satisfação. A esperança colocada nas coisas transitórias falha. É uma esperança vazia, é uma esperança frustrante. Ter esperança em Deus é colocar a sua confiança no lugar certo, naquele que pode todas as coisas. Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 5, versículo 5, ele diz assim: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Por isso precisamos acreditar que nós fomos criados para cumprir um propósito. Existe um chamado para nós, existe um objetivo, existe uma meta para a nossa vida. E quando nós vivemos uma vida de acordo com os propósitos de Deus, nós vivemos uma vida para uma certeza absoluta de que no final de tudo, Deus será glorificado e nós seremos guardados, amparados, protegidos e sustentados pelo Senhor. Você lembra o que Jeremias diz no capítulo 29, versículo 11? Porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Planos de dar a vocês uma esperança e um futuro. É isso que Deus tem para mim e para você. E quando nós confiamos nisso, nós aprendemos a esperar por isso. A esperança, ela fortalece o nosso coração. No meio das lutas, no meio das dificuldades, no meio das crises, no meio da dor, no meio do choro, nós conseguimos continuar firmes, porque sabemos que Deus vai agir. A esperança cristã, ela nos faz olhar para o futuro e ver no futuro, naquilo que ainda vai chegar, a plenitude daquilo que Deus vai fazer em nós. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 15, versículo 13, ele diz assim: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. A esperança nos conduz a vencermos as tentações, a vivermos santidade, a sacrificarmos o nosso ego para fazer a vontade do Senhor. Hebreus capítulo 10, versículo 23 diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Ele é fiel para cumprir. E é isso que nos mantém firmes na esperança. A terceira coisa que Paulo vai dizer, que é parte das virtudes fundamentais de um cristão, é um amor genuíno, um amor autêntico. O amor é a força mais poderosa do mundo. O amor é o cumprimento da lei. Jesus Cristo, respondendo ao fariseu que pergunta qual é o maior dos mandamentos, ele responde lá em Mateus capítulo 23, versículos de 37 a 39. Respondeu Jesus: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a ti mesmo. Viver uma vida de amor verdadeiro, de amor genuíno, é aquilo que move o coração de Deus em direção a nós e nos move em direção aos outros. Porque amar a Deus de maneira intensa, de maneira plena, de maneira verdadeira, de maneira genuína, nos faz amar as pessoas, ao nosso próximo. Quem está ao seu lado é o seu próximo. Quem está ao seu redor é o seu próximo. Quem você encontra no meio da rua é o seu próximo. Amar pessoas, amar gente, manifestar o amor de Deus para com cada pessoa, porque Deus nos amou. João, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 19, 20, diz assim: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Essa religiosidade que nos faz viver esse amor tóxico,
que faz com que amemos a Deus, falamos do amor de Deus, mas odiamos as pessoas, pregamos a intolerância, pregamos o repúdio, pregamos o juízo temerário. Isso não é amor. Amor nos faz olhar para as pessoas e vermos nela a expressão da graça e manifestarmos nela o amor verdadeiro e genuíno. Porque o amor trata dos nossos relacionamentos, em todos os sentidos, em todas as expressões. João, ele afirma na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Porque quando nós amamos as pessoas, nós recebemos amor de volta, mesmo que não seja o amor das pessoas, mas o amor de Deus superabunda em nós. E o limite desse amor é muito além daquilo que nós podemos fazer, porque o amor nos leva a transcender. A palavra de Deus nos diz lá em Lucas capítulo 6, versículo 35. Jesus fala o seguinte: amem, porém, os seus inimigos. Façam-lhes o bem e empreste a eles, sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e mau. Submissão, autoridade, caridade, fidelidade, lealdade, honra, são palavras que evocam a nobreza em como nos relacionamos com alguém. Seja de que nível for, mas todas essas posturas, elas só podem ser vividas se nós vivermos o amor verdadeiro. E aí, o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículos de 9 a 10, o amor deve ser sincero. Odeie o que é mal, apegue-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal e prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Por isso, queridos, nós temos que viver um amor verdadeiro, um amor genuíno, um amor autêntico. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, ele diz que esse amor verdadeiro, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Que o amor jamais acaba. Queridos, que nós possamos voltar à simplicidade do Evangelho. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Lembremos do conselho de Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Mas eu receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Viva assim e você vai experimentar a plenitude daquilo que Deus tem para a sua vida. Uma vida pura, vivida na fé, na esperança e no amor. Lembrando sempre que o maior desses três é o amor. Amém? Então vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por esse tempo de reflexão na tua presença, nos preparando não apenas para o início desse dia, mas nos preparando também para a semana que teremos pela frente. Ó Pai, que nós possamos trazer em mente cada momento que nós fomos chamados para viver fé, esperança e amor. Que vivamos uma fé viva, uma esperança que nos impulsione a sermos perseverantes. E o amor que transborde, alcançando todas as pessoas que estão ao nosso redor. Guarda o nosso coração, nos abençoe, ó Deus, esteja guardando-nos em Cristo Jesus. Ó Pai, eu coloco nas tuas mãos, ó Deus, aqueles que estão passando por necessidades, por lutas, por dificuldades, por problemas de saúde. Ó Pai, esteja guardando cada um de nós e nossas necessidades. Que nós possamos viver a plenitude daquilo que o Senhor quer para nós. Que tenhamos um dia poderoso, que tenhamos um dia exponencial na tua presença. Guarda-nos, ó Deus, assim. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente. Eu sou o pastor Osias Lima Ribeiro. Esse é o culto matutino da Igreja do Parque. A Igreja do Parque fica aqui no Parque Residencial Laranjeiras, na rua Pablo Picasso, número 70. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Você vai nos ajudar a impulsionar, a alcançar mais pessoas com essa mensagem. Então vai lá, curta, comente.
Um beijo no seu coração e amanhã estamos juntos mais uma vez às 6 horas da manhã buscando a presença do Senhor. Fique na paz.